tarde, pessoal. Espero que todos estejam chegando aqui na sala. Espero que todos estejam conseguindo me ouvir também. Eu vou compartilhar aqui na tela a apresentação. O objetivo geral hoje é num recorte das coisas que eu acabo fazendo no meu dia a dia, especificamente a gente discutir aspectos gerais do desenvolvimento motor e da iniciação esportiva. Talvez não seja um tema inédito para boa parte de vocês. Aqueles que tiveram a oportunidade de fazer a graduação em Educação Física fatalmente passaram por esses temas, então vai ser uma oportunidade de revisitar esses temas. Aqueles que, de repente, não tiveram essas disciplinas ou que não fizeram a graduação em Educação Física, vão visitar pela primeira vez, né? Seja um grupo ou outro, né? Seja repetitivo para alguns e nem tanto para outros, sempre a gente aprende com novos olhares sobre o tema e espero que todos vocês aproveitem, tá bom? Como é comum, eu gosto de também iniciar, para além de uma apresentação rápida minha, gosto também de citar alguns livros, né, que depois fica aí à vontade e ao interesse de cada um de vocês buscar essa literatura, hoje já muito mais acessível, porque muitos livros foram traduzidos para o português, e outros foram produzidos por pesquisadores nacionais de extrema competência, né? Então, hoje nós temos aí um repertório bacana de literatura, né? De livros até que se tornaram clássicos na área da iniciação esportiva e do treinamento infanto-juvenil, né? Então, vale a pena se aproximar dessa literatura, né? Então, fica aí o convite para além da nossa videoaula para que todos possam, de acordo com o interesse, se aprofundar nessas leituras, tá certo? Então, aqui a gente já está compartilhando. Aqui são as capas dos livros, né? Inclusive, essa apresentação aqui, conforme for, eu penso que eu já liberei e o pessoal da Unisport, sem dúvida, poderá compartilhar o PDF dessa apresentação para vocês também, né? Então, aqui até estou colocando para vocês aí a sugestão de algumas leituras, né? Aqui é o livro do Malina, na área de crescimento e desenvolvimento. Aqui é um livro na área do desenvolvimento humano, bastante tradicional esse livro, da Papalia. Aqui é um livro do Dante De Rose Júnior, Esporte e Atividade Física na Ciência, muito legal. Aqui é um livro que foi traduzido para o português, um clássico na área de cuidados aí com o jovem atleta, vale a pena também a leitura, do Sullivan e Anderson. E aqui é um clássico, né, mundial na área de desenvolvimento motor, que é o tema principal da nossa videoaula, que é o livro do Galahu, né? Então, ao longo de muitas gerações, o Galahu se tornou um clássico na área do desenvolvimento motor e vale a pena aqueles que ainda não tiveram contato com a literatura procurarem até adquirir esse livro, né? Vale a pena a leitura, seria um livro que todo mundo que trabalha com formação esportiva deveria ter, né? Daniela está até lembrando aqui, né, a famosa ampulheta do Galahu, que a gente vai, sem dúvida nenhuma, abordar também durante a nossa videoaula de hoje. Muito bem lembrado, né? Então, a primeira coisa que a gente pode falar é que o movimento ele faz parte das descobertas do ser humano, né? O ser humano ele começa a se descobrir no mundo a partir do movimento. Quando a gente nasce, nós não temos controle motor, temos um grau muito baixo de maturação, somos praticamente inertes, né? A gente fica ali guardado no colo, mama, dorme, evacua, enfim.
vai passando o tempo, e a partir do momento que o ser humano adquire o andar independente, né, por volta de 1 ano e meio, 2 anos de idade, a gente já tem o andar independente. A partir desse momento, a gente começa a explorar o mundo que está à nossa volta. O espaço, as dimensões, os objetos que estão presentes nesse espaço. Então, a criança, ela se descobre no mundo a partir do movimento. Por isso que é importante que a criança tenha liberdade com segurança para poder começar a se descobrir diante do mundo que ela vive. Quando ela é menor de 2 anos, sempre tem um adulto fazendo essa mediação entre espaço e objetos pela criança. Quando a criança começa a ter autonomia para se deslocar, mesmo com supostos riscos, né, como todo iniciante e uma criança de 2 anos, né, a gente tem que cuidar do espaço, né? Mas é saudável que a gente permita que a criança possa se descobrir a partir desse relacionamento com o espaço, as dimensões e os objetos, né? Por isso que eu coloquei aqui essa pintura do Portinari, né? Porque ela ilustra essas brincadeiras infantis que eram comuns há algumas décadas atrás e que hoje não são mais tão comuns assim. Então, hoje em dia, as crianças não chegam com essa bagagem motora para as nossas aulas. As crianças de 7 anos hoje são diferentes das crianças de 7 anos há 30, 40 anos atrás. E diferentes, infelizmente, com uma pobreza de repertório motor. A criança de 30 anos atrás, ela chegava para os professores com um repertório motor mais bem desenvolvido do que as crianças de hoje em dia. Porque essas brincadeiras espontâneas não estão mais sendo feitas, né, como antigamente. A criança hoje tem outras atribuições, a rua tem outros riscos, né? Então essa criança acabou sendo inibida dessa descoberta que era natural nos primeiros anos de vida. Se por um lado isso repercutiu no desenvolvimento motor, por outro isso ampliou a necessidade de profissionais de educação física e esporte. Hoje a nossa profissão é muito mais importante do que há 30 anos atrás. Porque há 30 anos atrás, a aquisição de habilidades motoras acontecia quase que por obra do acaso. Hoje ela não acontece mais por acaso. Ela só vai acontecer por um motivo, que é essa criança ter oportunidade de estar matriculada em alguma escola de iniciação esportiva, seja ela pública ou privada. E, sobretudo, sob a responsabilidade de um profissional da nossa área que seja especialista em criança. Se ela não tiver nessa situação, fatalmente ela vai ser uma criança que vai se desenvolver com um repertório motor muito pobre, principalmente se a família também não encorajar essa criança a se desenvolver. Então, a nossa profissão hoje ela é muito mais importante do que há décadas atrás, né? Essas fotos agora são de crianças mais ou menos entre 2 anos e 6, 7 anos. E por que eu estou colocando esse conjunto de fotos aqui? Justamente para simbolizar de uma maneira muito clara que o termômetro mais eficiente para a gente atestar que a iniciação esportiva está no caminho certo é o sorriso espontâneo na cara, no rosto da criança. Então, a maioria dessas fotos, a gente percebe que tem o sorriso. E a criança ela é muito sincera, né? Ela só sorri se aquilo realmente estiver divertido, prazeroso, interessante, né? Se o desafio for na medida certa, a linguagem estiver correta. Então, isso é muito importante. Então, a maneira de a gente monitorar
se o nosso trabalho está tendo um efeito positivo, primeiro termômetro, o primeiro instrumento é o sorriso da criança. Os primeiros anos da iniciação esportiva, eles precisam obrigatoriamente ser prazerosos. Ah, mas eu quero formar atleta. Não importa. A primeira etapa do processo de iniciação esportiva tem que garantir o prazer. E aí não é o massa aqui que está falando. Por mais coloquial, às vezes, que eu coloque essas situações, elas estão respaldadas nas ciências do esporte. Existe um consenso na literatura que a iniciação esportiva precisa ser prazerosa, justamente para provocar a aderência natural da criança, justamente para que ela queira continuar praticando ao longo da vida, e não só dessa etapa. Quando a gente especializa muito cedo a criança, a gente rouba esse sorriso e a gente compromete o futuro dela, tanto como atleta como cidadão. Então é muito preocupante quando a iniciação esportiva vem carregada de uma sobrecarga muito alta, de uma frequência muito alta, de uma pressão por resultados imediatos também muito alta. Essa é a maior armadilha da especialização esportiva precoce. Então, iniciar cedo, iniciar precocemente, não é ruim. O ruim é especializar precocemente. São termos parecidos, mas totalmente diferentes. As crianças que estão nessa foto aqui, elas estão iniciando precocemente, mas não estão se especializando precocemente. Então, a especialização esportiva precoce é a maior inimiga da formação da criança, do cidadão e do futuro atleta. Não existe justificativa alguma para a especialização precoce e a gente tem que ter cuidado com isso. A gente tem que explicar isso para os diretores, para os coordenadores, para os dirigentes esportivos e principalmente para as famílias. Porque no imaginário popular, as pessoas tendem a acreditar que a especialização precoce é o que funciona, quando, na verdade, a especialização precoce é a maior vilã desse processo. Então, a gente precisa ter aqui um cuidado. Né? Iniciar cedo pode? Pode. Especializar cedo? Pode? Não pode. A especialização em uma modalidade só, ela deve acontecer na medida em que as crianças já estão ali com seus 14 anos, ou seja, já estamos na adolescência. É nessa faixa etária que tem que acontecer a especialização, não antes. Se a gente especializar antes, a gente queima etapas. Isso prejudica a formação do motor e, consequentemente, prejudica a formação, inclusive, do atleta de alto nível. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Né? Então, esses primeiros anos aqui são muito importantes para a formação do repertório motor e também para a formação do atleta. Não tem processos diferentes. O mesmo processo vai fazer bem para todo mundo, para o cidadão e para o atleta. Lembrando que não existe atleta pleno sem cidadão. Quando a gente especializa precocemente, a gente não forma o atleta e não forma o cidadão, ou seja, a gente perde tudo. Então, a gente tem que explicar isso para as famílias. Né? A gente tem que ter um processo de desenvolvimento de longo prazo. E a primeira etapa, que são os anos iniciais da infância, alguns clubes de alto padrão aqui em São Paulo começam essa prática como uma brincadeira. Lógico que o teor parece brincadeira, mas tem todo um planejamento sustentando a brincadeira. Mas começa isso por volta dos 3 anos de idade. Ah, mas não é muito cedo, 3 anos? Não. Vamos lembrar que hoje a criança já não faz essa atividade em casa. Então, começar com 3 anos com profissionais capacitados é uma iniciação precoce? Sim. Mas é prejudicial? Não. O que vai
dizer se é prejudicial ou não, é o como eu vou fazer essa iniciação, né? Então, isso é uma observação importante. Seguindo aqui, a criança, então, ela gradualmente vai se apropriando de habilidades cada vez mais complexas e, à medida que ela vai chegando nesse intervalo de tempo entre primeira e segunda infância, então vamos aqui colocar algumas idades de referência, tá? Desculpa, a primeira infância vai mais ou menos até os 7 anos. E a segunda infância de 7 até mais ou menos 12 anos. Essas fotos aqui são de crianças na segunda infância, ou seja, de 7 a 12 anos. Crianças que vieram de uma base motora diversificada e divertida na etapa anterior, ou seja, até os 7 anos, tiveram experiências bacanas, a tendência é que com 7 anos elas comecem a querer se aproximar das modalidades esportivas culturalmente determinadas. Então, isso é muito fácil de observar. Crianças que tiveram uma iniciação esportiva bacana na primeira infância, com 7 anos elas já estão, entre aspas, né, pilhadas para participar de escolas de esporte. Elas já têm um repertório motor mínimo necessário para essa adaptação, e aí a tendência é elas terem até vontade. Pô, eu quero fazer tal escola de esporte. E que legal seria se as famílias tivessem acesso, seja privado ou público, né? Seria desejável que todas as crianças tivessem acesso a essa prática. Eu tive no meu colégio, mas eu fui um privilegiado. A gente sabe que na média da população brasileira, a maioria não tem esse acesso, infelizmente. E aí toda essa sequência de oportunidades vai ficando prejudicada. Porque a primeira e a segunda infância são janelas muito sensíveis para o desenvolvimento motor, né? Ao passo que eu vou perdendo essas janelas, gradualmente essas crianças vão ficando até mais inibidas, não só em termos motores, mas em termos comportamentais. Que ela começa a se comparar com as outras, ela fala, poxa, eu não sei fazer isso, eu tenho vergonha, eu tenho medo, né? Então, veja, isso vai virando uma bola de neve indesejável, né? Na medida em que eu ofereço oportunidade e que eu tenho profissionais capacitados para acolher essas crianças, vai sendo muito interessante o processo, né? Porque a partir dos 7 anos elas começam a experimentar diferentes modalidades. Não é hora de especializar ainda. É hora de a criança experimentar, de ela degustar diferentes modalidades esportivas. Então, por isso que a gente colocou essas fotos aqui bem variadas, que representam esse momento importante da criança se experimentar em diferentes modalidades esportivas, seja individuais, coletivas, etc. O esporte, ele é muito atraente, indiscutível. Mesmo aqueles que não praticam, eles param na frente de uma televisão, de uma quadra, de um campo, de uma piscina para assistir a competição, para assistir a Olimpíada, para assistir a Copa do Mundo. O gesto esportivo ele é muito atraente. Acho que isso é uma ferramenta poderosa para quem trabalha na área. Só que a gente tem que ter responsabilidade de se aproveitar dessa ferramenta, no bom sentido. Não adianta nada a gente ter a ferramenta e aí a gente enfiar os pés pelas mãos e promovermos uma especialização precoce. Aí a gente vai errar tudo, né? Então a gente tem que tirar proveito, né, do movimento esportivo, que é muito atraente, e ganhar a possibilidade de oferecer um ambiente promissor para essas crianças e adolescentes. Sempre melhor do que o que nós recebemos, que eu sempre desconfio que o que nós recebemos está distante ainda do que seria ideal. Então, nossa missão é sempre entregar o melhor, né? Claro que nesse percurso, há quem se preocupe em descobrir novos talentos. É proibido isso? Claro que não. Descobrir novos talentos é democrático, faz parte do processo. Durante muito tempo, algumas pessoas começaram a condenar o esporte.
Ah, não, esporte exclui as pessoas. Tá errado se for excluir aos 7, aos 8, aos 9, aos 10. Em geral, o correto é a gente fazer uma seleção bastante tardia de quem quer ser atleta, e não com 7, com 10, com 11 anos. Aí tá errado mesmo. Se a gente trabalhar corretamente, não é proibido a gente também ter uma visão para promover novos talentos. É desejável isso. Quando eu coloco meu filho num colégio, eu quero que meu filho descubra qual é o talento dele para ele se realizar profissionalmente, seja qual for a profissão. Um bom colégio faz isso. Se eu coloco meu filho numa escola de esporte, eu também gostaria que meu filho descobrisse suas aptidões, suas vocações, seus prazeres, e se ele tivesse aptidão e desejo, que ele pudesse eventualmente ser atleta. É um direito que as pessoas têm, né? É natural, portanto, que a gente queira descobrir um novo Pelezinho, né? O novo Mohamed Ali, o novo Michael Jordan e assim sucessivamente. Isso faz parte. Só é complicado quando a gente toma isso como um fim. Se o nosso objetivo final for só selecionar talentos precocemente, isso é ruim. Se o nosso objetivo for desenvolver pessoas e como um resultado natural desse processo a gente conseguir revelar talentos, ok. Você está usando o esporte como um meio de desenvolver pessoas. E isso está sendo tão promissor que desse ambiente que você está fazendo, você também consegue encaminhar aqueles que se destacam para continuarem se desenvolvendo como atletas em alguma modalidade. Então, a diferença é essa. Você está utilizando a iniciação esportiva como um fim ou como um meio de desenvolver pessoas, né? O ideal é utilizar como um meio de desenvolver pessoas. Isso favorece a formação do cidadão e do atleta. Quando a gente especializa cedo, é muito perigoso, porque não é como nessa foto. Essa foto é uma brincadeira de especialização precoce, né? Aquela brincadeira de porta de maternidade. Criança mal nasceu, já tem gente dizendo: ah, vai ser artista, vai ser padeiro, vai ser atleta, vai ser marinheiro, vai ser advogado, vai ser professor. É uma brincadeira de porta de maternidade, né? Ninguém leva muito a sério. É claro que a criança, ao longo do tempo, ela vai, né, descobrir suas vocações, seus prazeres e vai se realizar, né? Mas a gente sabe que muitas famílias, às vezes, já querem, criança mal nasceu, já querem dizer o que ela vai ser, né? Isso acaba sendo até traumatizante para alguns adolescentes, quando a família realmente interfere nesse processo de descoberta, né? De uma maneira negativa. Mas por que eu coloquei essa foto aqui? Porque do lado direito aqui da tela, eu estou colocando crianças também muito pequenas fazendo trabalho infantil, né? Então, do lado esquerdo, a gente tem uma brincadeira, do lado direito, a gente tem a vida real. Evidentemente, o trabalho infantil ele é um crime contra os direitos da criança e do adolescente. E a gente recrimina, claro. E aí eu vou dizer para vocês que a especialização esportiva precoce é o trabalho infantil disfarçado de mocinho. Especialização esportiva precoce é um trabalho infantil. É uma sobrecarga alta, quase que diária, com horas e horas de treinamento. A criança não mantém o sorriso no rosto, ela é obrigada a ter vitórias a qualquer preço, ela é proibida de ter outras descobertas que não sejam aquela, e a sociedade bate palma para a especialização esportiva precoce. Porque no imaginário popular, as pessoas acham que a especialização esportiva precoce é a maior responsável em formar as novas gerações de atletas. E não é. Ela é a maior inimiga desse processo. Ela é pior que o trabalho infantil, porque o trabalho infantil já está caracterizado na forma da lei
E as pessoas já sabem o que é trabalho infantil. Mas raramente alguém demonstra que a especialização esportiva precoce é um trabalho infantil onde a família está aplaudindo o massacre de centenas de crianças, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa tal especialização esportiva precoce, né? Então a Gleice está comentando aqui que algumas crianças podem desenvolver ansiedade, depressão, síndrome do pânico, etc. É verdadeiro. Não sou eu que estou falando, há estudos sobre isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. As famílias, elas não nascem sabendo isso. Quem trabalha com formação esportiva tem que construir um canal de comunicação com as famílias. E numa linguagem que elas entendam, vocês precisam instruir as famílias como que funciona esse processo. O porquê se faz de um jeito e não se faz do outro. A família não tem bola de cristal para adivinhar. Você tem que criar esse canal de comunicação. Quando você coloca o seu filho num colégio, num bom colégio, você primeiro vai lá, visita o colégio, conversa com a coordenadora pedagógica, entende a filosofia do colégio, como é que ele trabalha, qual que é o sistema de avaliação, etc, etc, etc. Quando eu recebo o filho de alguém numa escola de esporte, eu tenho que criar a mesma dinâmica. Eu tenho que explicar para essas famílias como funciona o processo. Por que que a gente faz de um jeito e não do outro? Isso faz toda a diferença. Porque muitas famílias, elas têm uma ideia distorcida de como deve ser esse processo. E aí a gente fica reclamando, como se fosse um muro de lamentações, né? Ah, mas o pai não entende. Ah, mas o pai isso. Ah, mas o pai aquilo. Ah, mas... Tá. Qual canal você criou? Que argumentos você juntou? Como você convenceu esse pai do contrário? Não é? Então, a gente também precisa fazer a nossa lição de casa. Seja numa conversa individual com a família, seja numa palestra que você faça para as famílias, você tem que explicar qual que é o seu projeto pedagógico dessa tal escola de formação esportiva, de iniciação esportiva, o que for. Isso é fundamental, né? Sim, tem família que deposita pressão por questão financeira, quer que o filho seja atleta, etc, etc. Você tem que fazer a sua parte, você tem que conversar com a família. Se a família vai entender ou não, aí já é um problema dela. Porque fizemos a nossa parte. Inclusive, se a família for atrapalhar o desenvolvimento da sua escola de esporte, você que afaste essa família. É o tal do perder para ganhar. Não aceite aquela matrícula. Tem colégio que faz isso. Ah, não, mas eu vou perder um aluno. Tá, mas você tem uma família que faz você perder mais de 10 alunos. Porque além de ela não entender, ela contamina todas as outras. Então você tem que criar o canal, você tem que se comunicar com as famílias, e a partir daí haverá quase uma seleção natural das famílias que querem trabalhar com você e das que não querem. É o perder para ganhar. Você explica como é que é o seu trabalho. O seu trabalho é de desenvolver pessoas. E desse trabalho também surgem talentos. É assim que funciona, né? Então essa coisa de desempenho precoce é brincadeirinha de postagem na internet, não é a vida real, né? Então a gente recebe no Instagram, é bonitinho, as pessoas dão risada, mas isso daqui não é a vida real. O desempenho, ele é construído a longo prazo, né? Então a gente tem que ter cuidado com essa tal especialização precoce. Veja se aqui alguém está sorrindo. Ah, mas a China forma ginastas campeões olímpicos. Então, esse trabalho vale a pena. Uhum. Estados Unidos também forma campeões olímpicos na ginástica. Só que os Estados Unidos não faz isso, não. Então, não há nada que justifique eu massacrar
centenas, milhares de crianças por uma medalha. Nada justifica isso. Até porque não é necessário. Eu consigo formar atletas sem fazer esse tipo de trabalho. Esse tipo de trabalho deveria ser proibido. Esses países deveriam ser banidos da Olimpíada, porque eles estão ferindo os direitos da criança e do adolescente. Tudo isso, obviamente, sempre é encoberto pela cultura, pela tradição do país. Ah, veja bem, nós devemos respeitar. Ué, e quem está respeitando a criança? Então, a gente precisa ter muito cuidado, que as pessoas elas são levadas a imaginar que essa imagem da direita é a melhor para formar atleta. Ah, que principalmente aqueles pais, né, que já citaram aí, que querem ganhar dinheiro, né, com os filhos atletas, né? Ah, não, pode descer a lenha no meu filho. É o trabalho infantil, é a especialização precoce. E ele vai estar dando um tiro no pé, porque o filho não vai chegar ao alto nível. E se chegar, já vai chegar com uma série de problemas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de trabalho, né? Aqui o Pablo está comentando, os Estados Unidos não especializa precocemente, não faz um processo bastante rigoroso, não é um preconceito sobre a China, mas, na verdade, uma cultura do esporte, seria só escolher alguma... Enfim, Pablo, é o seguinte, se você fizer uma pesquisa, você vai perceber que tem um relatório do Comitê Olímpico Norte-Americano. Ao longo das últimas 4 décadas, pelo menos, eles fizeram um trabalho minucioso. O atleta olímpico norte-americano, em média, antes dele se especializar em uma modalidade, ele praticou, no mínimo, 3 modalidades diferentes. Então, é impossível que haja uma especialização precoce quando a gente tem, na média, 3 modalidades esportivas sendo feitas antes de se especializar em uma só. Ah, mas a ginástica olímpica, a gente pinta a ginástica olímpica como vilã. Uma coisa é o treinamento ser duro, a outra coisa é o treinamento ser nocivo para a criança. Óbvio que para ser atleta, chega uma fase do processo que começa a ser um treinamento duro. Isso é óbvio. Para tudo na vida, em algum momento, a satisfação não é imediata. A conquista é prazerosa, mas ela demora. Os Estados Unidos, eles também começam a ginástica cedo, assim como o Brasil também começa cedo. Mas ninguém faz da maneira que a China está fazendo, né? Então, a gente precisa ter cautela, saber separar o joio do trigo. Não é porque começa cedo que o trabalho está errado. Tudo depende do como é feito. Vocês, se procurarem, vão encontrar vídeos, são escassos na internet, mas de crianças chinesas sendo quase que espancadas do treinamento. Estados Unidos não faz isso, Brasil não faz isso. Então a gente tem que ter bastante cuidado, né, com aquilo que a gente imagina. A gente precisa ir atrás da literatura e das informações reais para a gente, de fato, poder emitir uma opinião fundamentada, né? Sim, o desejável realmente é ampliar o repertório motor. Vamos lembrar que a ginástica, ela por si só, ela é bárbara para repertório motor. É isso que todo mundo precisa entender também. As melhores modalidades esportivas para a gente fazer a iniciação, por incrível que pareça, é a ginástica e o atletismo. São as modalidades mais ricas para o repertório motor. Na ginástica e no atletismo, a gente tem todos os gestos motores e combinações de habilidades, com implemento e sem implemento. Então, quando a gente trabalha os gestos da ginástica e os gestos do atletismo nas brincadeiras que a gente dá na iniciação esportiva, é um caminho muito Por isso que é injusto quando a gente coloca o rótulo, a ginástica é ruim para a criança. Não é.
Ela é bárbara para a criança, desde que saibamos trabalhar com ela. É a mesma coisa o princípio atômico. Ele é bárbaro, só que teve alguém que foi lá e fez a bomba atômica. Então, a ginástica, ela é fenomenal. Tudo depende de como eu vou trabalhar com ela dentro desse processo. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Se tiver possibilidade de oferecer outras práticas esportivas, ótimo. Eu, por exemplo, fazia sempre 3 modalidades esportivas por semestre. O meu colégio dava essa possibilidade. Então, eu fazia 3, e aí eu ia mudando. Todo semestre eu ia fazendo 2 ou 3 diferentes. Mas a gente sabe que tem criança que não vai ter essa oportunidade. Tem criança que vai chegar na sua escola de esporte, que às vezes é de vôlei, e a única coisa que ela vai ter vai ser o vôlei. E aí você tem que usar o vôlei como uma maneira de trabalhar o repertório motor. Não tem problema. Então, é possível eu fazer uma formação multilateral dentro de uma modalidade? É possível. Porque tudo depende do como eu trabalho essa modalidade, né? Então, sempre tem uma maneira de a gente conseguir adaptar a iniciação esportiva, tá certo? Vamos seguir aqui. Esse sujeito aqui, eu acho que ele tem uma história muito interessante. Então, aí está ele brincando na praia, de jogar taco. Aqui ele está com uma prancha de surf. Aqui ele já é adulto, pegando onda. Aqui, por acaso, ele foi melhor do mundo no tênis. Aqui ele está batendo uma bolinha, jogando seu futebolzinho. E aqui ele está totalmente inserido na sociedade, né? Então, aqui a gente tem uma história muito legal de alguém que, por um motivo ou por um acaso, teve uma formação diversificada, várias habilidades diferentes. Em algum momento da vida, ele se especializou no tênis, chegou a melhor do mundo, teve problemas precoces de lesão, infelizmente, mas isso não o excluiu da possibilidade de ser um cidadão pleno, né? Então, esse tipo de case de sucesso é que a gente deve conversar com as famílias. A importância de você formar o cidadão, de ele ter um repertório amplo, de eventualmente, caso ele tenha aptidão, dele poder tentar se aventurar no esporte competitivo. E disso não ser uma via de mão única, porque uma hora o esporte competitivo acaba para todo mundo. E aí a vida continua. E eu preciso ser um cidadão pleno, harmonioso, culto, com outras possibilidades de desenvolvimento, porque a vida do atleta é curta e ele precisa de ferramentas para sua vida continuar harmoniosa e saudável. Então a gente precisa ter cuidado com os modelos que a gente adota de sucesso, né? Tá certo? Então aqui acho que é uma história muito interessante, por acaso, hein? Porque o Brasil não é modelo nacional de tênis, ele não teve necessariamente um planejamento, a vida dele foi recheada de acasos que se converteram favoravelmente para ele se formar como pessoa e atleta, né? O César Vieira está perguntando aqui se o futsal, por exemplo, nas crianças de 5 anos, os treinos devem ser com base em coordenação motora e capacidade motora, certo? Mas podem ser trabalhados como base analítico ou vamos logo para os jogos reduzidos? 5 anos, a criança tem que jogar. Ela tem que brincar. Então, ela tem que descobrir os acertos e erros. Então, é hora de a gente permitir graus de liberdade, ao invés de reduzir, ao invés de podar muito o gesto com muitas correções, é hora de permitir descobertas. Permitir que ela descubra, com os próprios erros e acertos,
com liberdade. Você vai criar o cenário de descobertas. Ah, mas é proibido o analítico? Não é proibido. Eu não sou favorável a essa disputa analítico versus global. Tudo tem a sua hora e a sua medida. A educação física, assim como o mundo de hoje, teimou em polarizar essas coisas. Analítico e global são ferramentas para se trabalhar. A criança de 5 anos, ela tem que brincar de jogar. Ela tem que gostar tanto da aula que quando a aula termina, ela reclama. Tem aula que é mais legal o pré-aula e o pós-aula do que a aula. Então alguma coisa está errada. Eu tive um professor de judô que eu lembro. Eu gostava mais do pré-aula, que era antes dele chegar. Era a gente lá já de kimono, o professor não chegou, a gente corria para o tatame brincando. Quando chegava na aula, ele fazia analítico com a gente. Pô, a gente tinha 7, 8 anos. Entrada de golpe o dia todo. Pô, sem significado nenhum, sem descoberta nenhuma, sem criatividade nenhuma. Aí terminava a aula, ele virava as costas, a gente se espalhava no tatame, ou seja, a gente aprendia mais no pré e no pós-aula do que na aula. A gente não via a hora que acabasse a aula. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente está fazendo nessas categorias iniciais. O futsal é uma modalidade perigosa, porque hoje ela é tida como o primeiro passo para formar atleta para o futebol de campo. Os pais são selvagens na arquibancada e no alambrado. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai massacrar essas crianças aí. Eu tenho participado de algumas reuniões da Federação Paulista de Futsal, inclusive com um quórum significativo de treinadores e coordenadores de base. Isso tem sido muito discutido. Como o futsal está interferindo positivo ou negativamente na formação da criança e dos futuros atletas. Então, não é proibido ter competição. Depende de como eu trabalho a competição. E eu tenho que trabalhar junto aos pais, junto aos dirigentes, etc. Porque senão vai ter gente preparando criança de 5 anos para ser campeã mundial de futsal. Isso não é bom. Isso é especialização precoce. Isso é errado. Você vai ter resultado imediato? Vai. Quando eu especializo cedo, o resultado vem cedo e eu ganho tudo, não tenha dúvida. Só que você está destruindo a formação da criança e também do futuro atleta. Então a gente tem que ter cuidado. Competir faz parte do processo. Só que tem competições e competições. Quem cria as competições é o adulto. Procurem trabalhos onde tem lá motivos pelos quais as crianças buscam praticar esporte. Os motivos geralmente é divertimento, prazer, competir, mas não necessariamente ganhar. Então, às vezes, é o interesse do adulto, é o interesse do pai, etc., sobre as crianças. A gente tem que ter cuidado, né? Quando a gente chega, como colocou aqui o Pablo, ao auge, aos 15 anos, é porque já erramos tudo já. Se você chegou ao auge aos 15 anos, já erramos. Você tem que chegar ao auge quando você tiver com 18, 20 anos e para ter uma carreira longa. Quem chega ao auge muito cedo não tem carreira longa. Se bobear, nem chega no alto nível. E se chegar, chega estropiado, emocionalmente e fisicamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Vamos seguir aqui num outro exemplo. Esse sujeito aqui, olha que interessante esse sujeito. Tem sido muito falado nos últimos dias, né, por conta de um documentário dele aí na Netflix, que é o Jordan.
Então veja que o Jordan jogou beisebol, joga golfe, toca piano, foi o melhor do mundo no basquete e por aí vai. Ah, mas ele não foi melhor do mundo em tudo. Não, não foi melhor do mundo em tudo. Porque chega uma hora que a gente tem que se especializar. A idade de especialização, no geral, exceto ginástica artística, exceto modalidades que são acrobáticas, balísticas, com exceção dessas modalidades, a especialização deve se dar a partir dos 14 anos. Então, o Jordan ele participou de várias modalidades. Depois ele se especializou no basquete. Depois ele parou de jogar. E ele foi curtir a vida praticando as outras modalidades, em bom nível, não igual ao do basquete. Então, é um outro exemplo do quanto o repertório motor é importante para formar o cidadão e o atleta. Afinal de contas, o Jordan era um cara incrível em tomada de decisão. Ele surpreendia o adversário. O Jordan não era o mais alto, não era o mais forte, não era o que tinha maior impulsão, maior velocidade, maior agilidade, mas era o que mais bem resolvia problemas. Porque ele tinha recursos motores para surpreender o adversário. São atletas assim que nós devemos formar. Eles têm que ter um repertório motor amplo. Para a vida, em primeiro lugar. E quem tiver aptidão, naturalmente, vai ser encaminhado para o esporte. Né? Então, o que a gente deseja é uma iniciação esportiva que permita ainda o sorriso. Né? Então, essa faixa etária de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos tem que ser ainda divertida, tem que ser prazerosa, tem que permitir descoberta, tem que permitir criatividade. O que está mais em falta hoje é atleta criativo, porque a gente especializa cedo. Quando a gente especializa cedo, ou quando a gente faz muito analítico com correção de movimento, a gente poda a criatividade. A gente cai numa armadilha. A gente lapida o gesto muito cedo e perde a chance de gerar pessoas criativas do ponto de vista motor. Criatividade é algo que se desenvolve. As pessoas acham que é genética só, mas não é. Ela é passível de desenvolvimento. Quando a gente permite descobertas, quando a gente cria brincadeiras onde ela tem que resolver problemas. É isso que a gente tem que promover nesses anos iniciais da aprendizagem esportiva. Então, o esporte é essa coisa magnífica, mas que a gente tem que tomar cuidado para não tornar o esporte um vilão. Ao longo da minha trajetória de pesquisador, eu trabalhei com atletas olímpicos, onde alguns, na véspera da Olimpíada, nas seletivas, abandonaram a prática esportiva. Eu fui lá conversar com eles, o que aconteceu? Ah, não quero, não aguento mais. Pressão a vida toda, eu não quero mais isso para mim. Aí tem gente que fala, ah, mas se quer ser atleta, tem que passar por isso. Ou seja, atleta é um sobrevivente. A gente vai amassando, 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 e o que sobreviver, vira atleta. É isso que a gente está fazendo. Né? Então a gente tem que ter cuidado. O treinamento ele é duro, porém ele não precisa ser do jeito que em algumas vezes a gente massacra as pessoas. E aí quem chega ao alto nível são os sobreviventes, apenas. Isso é muito ruim. Desenvolvimento motor, que é o nosso assunto principal, ele se refere a mudanças que vão acontecendo ao longo da nossa vida. Ou seja, a habilidade motora, ela não é genética, ela é altamente dependente do ambiente. É isso que as pessoas precisam entender. O ser humano ele vem ao mundo sem habilidades. As habilidades elas são desenvolvidas ao longo da vida. Dependendo do ambiente que eu vivo, eu vou construindo ou não esse repertório motor. Né? Então, em termos de desenvolvimento motor,
essa disputa entre a natureza e a cultura, o inato e o adquirido, a maturação e a experiência, nessa balança de importâncias, existe um consenso de que o repertório motor ele é altamente dependente da cultura, da experiência e da aprendizagem. Não existe o gen ginástica, o gen futebol, gen voleibol. Isso é imaginário popular. Se o Pelé tivesse nascido no Alasca, ele não seria o Pelé. Então, o ambiente ele é fundamental na composição das nossas habilidades motoras. Por que será que criança norte-americana de 4, 5 anos já sabe rebater com o taco? Porque a genética delas é diferente da nossa? Não. O ambiente que essas crianças vivem tem muitos estímulos do rebater. Desde cedo elas veem na televisão, elas veem o irmão mais velho brincando, o pai assistindo jogos, enfim. As brincadeiras no parque, na praça, etc. É tudo com esse gesto. Então não é que ela tem genética e o brasileiro não tem. É o ambiente que está contribuindo para o processo de aquisição de habilidades motoras. Inclusive, na história da humanidade, existe esse relato aqui, né? Dessas meninas que foram tratadas como se fossem fantasmas, porque elas foram criadas por lobos. Elas foram abandonadas, a partir de então não tiveram contato nenhum com nenhum ser humano, e quando elas foram resgatadas, elas já eram grandes e se deslocavam sobre 4 apoios. Elas não andavam na postura bipedal, né? Então, uma história real, registrada na literatura, onde até mesmo andar, que é uma habilidade que a gente considera natural do ser humano, se o meio ambiente não contribuir com estímulos, sejam estímulos de ordem visual, né? A gente aprende a andar porque a gente recebe muito estímulo visual. E isso repercute na nossa aprendizagem. Uma das maneiras mais eficientes de aprender um gesto motor é a partir da observação, da imitação. Essas crianças elas não andavam. Ou seja, a habilidade motora é altamente dependente do ambiente. Por isso que a importância do profissional de educação física e esporte é enorme. Nós somos os responsáveis em desenvolver o repertório motor das próximas gerações. Isso é uma responsabilidade muito grande nos dias de hoje. E a gente tem que valorizar a nossa importância, sobretudo entregando o melhor trabalho para as crianças, sobretudo informando os pais, conversando com eles, né? Aqui são referências importantes da área do desenvolvimento motor. Então, no caso aqui é uma referência do Gotani, que é um professor da USP. Aqui no caso não é uma ampulheta, né? É uma pirâmide de desenvolvimento motor, muito semelhante à ampulheta do Garrahu, onde existem fases motoras ao longo da vida, né? Então a gente, ao longo do nosso ciclo da vida, a depender dos estímulos que nós temos, ao longo do ciclo da vida, ao depender dos estímulos que nós temos, nós vamos evoluindo o nosso repertório motor ou empobrecendo, né? Aqui é a tal ampulheta que a gente já vem citando aí ao longo do tempo, com várias fases motoras, desde o nascimento até a fase motor especializada. Aqui do lado esquerdo vocês vão ver, fase motor especializada, 7 a 10 anos, é o estágio transitório. Depois a gente tem aqui 10 a 13 anos, estágio de aplicação. 14 anos para cima, estágio de utilização permanente. Ou seja, por isso que a gente disse que especializar é dos 14 anos para cima, onde a criança ela pode seguir para o alto nível, pode seguir para a prática recreativa, ou pode seguir para a utilização dessas habilidades na sua vida diária.
a gente vai tentar descrever um pouco a importância dessa fase motora fundamental, principalmente. Aqui a gente tem um momento muito sensível do processo de desenvolvimento motor, né? Em termos de habilidades, a gente tem categorias, né? Então, a gente tem habilidades que são manipulativas, locomotoras, estabilizadoras. Tudo isso, de alguma maneira, deve estar previsto num projeto de iniciação esportiva. Seja essa escola de esporte, de futsal, seja de voleibol, seja de handebol, seja de atletismo, seja do que for, a gente tem que inserir esses elementos na iniciação esportiva, né? No início da nossa vida, a gente tem uma fase motora, né, que se chama fase motora reflexiva. Ela está lá na base daquela ampulheta, né? Essa fase vai até 1 ano. E essa fase ela é repleta de reflexos e de movimentos aleatórios. Então, quando o ser humano nasce, ele não tem coordenação motora, ele não tem habilidades adquiridas. Então, quais são os movimentos do recém-nascido? Reflexos. E reflexo precisa de um estímulo, né? Então, por exemplo, quando eu ponho um dedo na palma da mão da criança e ela fecha a mão, é o reflexo palmar. Ela recebeu um estímulo tátil e segurou o dedo. Então, tem várias categorias de reflexos que são manifestadas no recém-nascido e que, ao longo desse primeiro ano de vida, desaparecem. Então, o reflexo ele tem uma relação com o desenvolvimento neurológico. No início da nossa vida, eles estão presentes em crianças saudáveis, por volta de 1 ano, eles desaparecem. Além dos movimentos reflexos, nessa fase da vida, nós temos os movimentos espontâneos. Movimentos espontâneos são os movimentos aleatórios que a criança faz. Só que são movimentos assim que não têm intencionalidade ainda, não tem escolha, não tem premeditação. São movimentos aleatórios, né? Depois disso, continuando, a gente entra na fase motora rudimentar, que vai de 1 a 2 anos. E nessa etapa da vida, os reflexos vão dando lugar a movimentos, aí sim, intencionais, porém ainda muito grosseiros. Por isso que é chamada fase motora rudimentar. Porque nessa etapa da vida, embora já tenha intencionalidade no movimento, é um movimento ainda muito mal acabado. É aquela criança que começa a andar e tropeça e cai. É aquela criança que vai tentar pegar um objeto, ela esbarra no objeto, o objeto cai. É aquela criança que vai tentar abrir um zíper de um estojo, ela não consegue abrir, porque isso requer uma coordenação motora fina que ela ainda não tem. É aquela criança que tenta colocar uma tampa na caneta, não consegue, porque ela não tem ainda essa manipulação também, né? Então, quer dizer, é uma fase motora que já tem intencionalidade, porém que os movimentos são rudimentares, mas que ela precisa receber esses estímulos, né? Que começam, às vezes, dentro de casa, ou não, né? Eu conheço uma pré-escola que contratou profissionais de educação física para trabalharem com crianças nessa faixa etária. A partir de 18 meses, já tinha lá algum tipo de estímulo na pré-escola, uma pré-escola privada, né? E todos os dias as crianças tinham esse momento aí, essa aula, entre aspas, para poder se relacionar com os objetos, com o espaço, com as dimensões, etc. Aqui é uma sequência de desenvolvimento motor. Então, são figuras aqui que mostram desde o início da vida até mais ou menos o momento que a criança começa a andar sozinha, com cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, né? E essa sequência, ela é rígida? Não é. Tem criança, por exemplo, que não engatinha. Está aqui, ó, engatinhar com 10 meses. Tem criança que não engatinha. Ah, tem problema quando não engatinha? Não tem. Então, embora exista uma sequência prevista, não significa que ela é rígida e que vai acontecer para todo mundo igual. Mas ao redor dessa média etária, a tendência é a gente passar por essas etapas, principalmente se a gente receber oportunidade, encorajamento, estímulo, né? Se eu deixar a criança só presa num andador, não vai fazer bem. Se eu deixar a criança presa num chiqueirinho lá, não vai fazer bem.
a criança precisa ter supervisão para explorar o espaço, os objetos. Dá trabalho? Dá trabalho, né? Então, com isso, a gente já falou sobre a fase motora reflexiva e rudimentar. A fase seguinte é a fase fundamental, que vai de 2 a 7 anos. Nessa etapa da vida, já é possível a gente ter iniciação esportiva. O Clube Pinheiros, aqui em São Paulo, a iniciação esportiva começa com 3 anos de idade. É um projeto que chama CAD, Centro de Aprendizado Desportivo. E no CAD, quando a família matricula a criança, ela não está matriculando no vôlei, no basquete, no futsal ou na natação. Ela está matriculando no CAD, no pacote. Dentro do CAD, ela vai receber estímulos motores de todas as modalidades olímpicas, todas. Ou seja, de 3 anos de idade até 11 anos de idade, no Clube Pinheiros, as crianças passam por um programa amplo de iniciação esportiva, onde elas vão receber estímulo de todas as modalidades olímpicas, sem exceção. Ou seja, ela vai degustar diferentes materiais, diferentes espaços, ela vai se apropriar de diferentes habilidades para que aos 11 anos ela possa escolher pelo menos 2 modalidades que ela queira fazer escola de esporte. Então é um planejamento de longo prazo, onde ela vai passando por etapas que vão desde a aprendizagem multilateral, diversificada, e gradualmente ela vai fazendo escolhas. Só tem como escolher quando eu tenho chance de experimentar. Se eu não experimento, como é que eu escolho? Não é? Então, é isso que seria um modelo interessante de iniciação. A gente começar de uma experiência multilateral, diversificada, para que a criança se experimente nos diferentes gestos motores e que gradualmente ela possa ir migrando para 3 modalidades, 2 modalidades, até que ela escolha uma para ser atleta ou até que ela escolha várias para levar para a vida dela. Hoje, se me chamarem para jogar tênis, eu jogo. Basquete? Jogo. Vamos nadar? Vou. Vamos jogar futebol? Legal. Vamos pedalar? Vamos. Porque eu tive um repertório motor. Agora, a maioria das pessoas no Brasil não tiveram. Isso é empobrecedor para a vida. Porque aí a gente tende a reproduzir isso nas próximas gerações, né? Então, a fase motora fundamental, ela começa a partir do momento que a gente já tem o andar independente, o que favorece a aprendizagem motora, né? A criança já está mais independente. Então, com 3, 4 anos, ela já consegue gradualmente a participar dessas brincadeiras que a gente pode elaborar. É importante também que a gente aproveite desse momento, porque ela começa a querer, ela tem essa volúpia, né? A criança não tem medo, ela quer explorar. Então, se você for uma ferramenta segura do planejamento dessa exploração, sensacional. Então, um bom profissional é aquele que cria esse ambiente de descoberta de maneira criativa e divertida para a criança começar a explorar o espaço, os objetos e a se descobrir nessa exploração, né? O cuidado que a gente tem que ter até os 7 anos é que o freio inibitório, no começo dessa etapa da vida, ele ainda não está tão maduro. Então, por exemplo, o que viria a ser o freio inibitório? O freio inibitório é a capacidade que a criança tem de frear o movimento antes de bater num obstáculo, numa coluna, num objeto, né? A criança de 2, 3 anos, o freio inibitório não está muito maduro. Então, algumas brincadeiras são perigosas, sobretudo aquelas que exigem desse recurso. A gente tem que ter cuidado, senão elas vão bater cabeça com cabeça. A coordenação óculo-manual, com 2, 3 anos de idade, também não está muito madura. Por isso que é difícil a criança, dependendo da bola, né? Se for uma bola que tenha um quicar muito rápido,
ela não vai conseguir fazer direito. Ela vai até se assustar com o quicar da bola, né? Então, tudo que envolve a relação olhos e mãos, com 2, 3 anos de idade, isso ainda não está muito maduro. Então, a gente tem que ter cuidado com as propostas que a gente vai fazer, porque no início da primeira infância, que é essa etapa aqui, a criança pode ter alguma dificuldade e você, às vezes, sem querer, vai provocar um acidente. Então, a gente tem que conhecer que ela está em fase de maturação desses sistemas e, gradualmente, a gente vai propondo essas atividades. Com 7 anos, ela já consegue fazer. Ah, então eu não posso quicar uma bola? Pode. Com 4 anos? Pode. Pega uma bola que tenha uma bola de iniciação, uma bola que quique mais devagar, uma bola, até uma bexiga, né? Então você vai gradualmente manipulando esses materiais e auxiliando a criança a se adaptar a essas experiências, né? O Jonas está perguntando qual que é o local, programa, no qual as crianças possuem toda essa vasta experiência pré-esportiva. Existe o Clube Pinheiros aqui em São Paulo. O Clube Pinheiros é um clube privado, né, mas de grande tradição olímpica no Brasil. Outros clubes espalhados pelo Brasil também oferecem essa prática, né? Então, eu fui na Hebraica, aqui em São Paulo, que é um outro clube, também tem esse tipo de atividade. Em outras regiões aqui de São Paulo, outros clubes privados, com outros nomes, com outras nomenclaturas, né, também tem esse mesmo tipo de trabalho. Né? O que está faltando é essa prática ser democratizada para toda a população brasileira, em centros esportivos, né, em escolas no contraturno, né? Então, isso seria o ideal. E antes que a gente possa, né, Rafael, falar das condições do local, vamos lembrar que Cuba não tem condição alguma. Só que eles fazem acontecer. Eles não inventam desculpa. Então, no Brasil, não dá para a gente esperar ter a condição ideal, porque a gente não tem. Se a gente ficar esperando por isso, a gente vai continuar entregando um ambiente pouco promissor para a molecada. Então, eu sei que minhas palavras estão sendo duras aqui, né, Rafael? E eu sei que você não teve essa intenção também, porque eu percebo no discurso dos professores uma certa angústia, né, que fala, pô, eu quero fazer melhor, mas eu não tenho condição, né, Rafael? Então, eu te entendo, Rafael. Mas está aí mais um motivo que a gente vai ter que se superar e, mesmo em condições adaptadas, entregar o melhor. É possível com materiais adaptados. É possível. Vai ser gratificante. Você vai ver o olho da molecada brilhar. Você vai ver as famílias te valorizando. Tem clubes de altíssimo nível que eu conheço que tem material, que tem quadra, que tem bola, tem tudo, mas não tem bons trabalhos. Também tem isso. Se é que serve de conforto. Não serve. É muito ruim isso também. Mas de lado a lado, veja que às vezes material não é tudo, né? Então, temos que usar também nossa criatividade, nossas competências, superar os obstáculos, porque lá na ponta da linha tem uma criança que precisa da gente. Ela vai levar você para o resto da vida, na memória. Isso é gratificante. Eu sei que isso não põe dígito na nossa conta de imediato, mas tenha certeza que você vai ser lembrado o resto da vida. Como eu lembro dos meus professores, que eu tive o prazer de reencontrar, aqueles que ainda estão vivos, né? E eu pude abraçar, tirar uma foto com eles e falar, olha, eu te devo a minha vida, né? Então, é um discurso meio emotivo, né? Mas eu penso que quem escolheu a nossa profissão, a gente tem que agregar também esses valores na nossa atividade profissional, porque às vezes é isso que vai sustentar a gente ao longo do tempo, né? Então, eu sei, Rafael, concordo contigo, a gente tem muita dificuldade de condições para fazer o melhor trabalho. Mas vamos ter que ir além, né?
Continuando aqui, ainda de 2 a 7 anos, a fase motora fundamental, ela tem 3 estágios. Ela tem o estágio inicial, elementar e maduro. O estágio inicial é de 2 a 3 anos, o estágio elementar de 4 a 5 anos e o estágio maduro de 6 a 7 anos. Mas antes que a gente leve isso ao pé da letra, vale uma observação. Ah, todo mundo com 7 anos vai estar no estágio maduro da fase motora fundamental? Não. Eu só chego no estágio maduro da fase motora fundamental se eu receber oportunidade para desenvolver as habilidades básicas, senão eu não chego. Aí eu posso ter 7, 14, 21, 28, 40, 50, 80. Eu não vou ter essas habilidades. Então, para eu chegar no estágio maduro das habilidades básicas ou fundamentais, quais são essas habilidades? Andar, correr, saltar, trepar, rolar, girar, arremessar, receber, rebater, etc. Para eu chegar no estágio maduro disso daqui, eu preciso, obrigatoriamente, ter oportunidade, ter instrução de um profissional competente e ser encorajado à prática. Eu preciso disso. Isso é ambiental. A oportunidade está no ambiente, a instrução requer família que dê apoio, né, e profissionais bem capacitados. Se eu não tiver esse tripé de oportunidade, instrução e encorajamento, eu não adquiro o estágio maturo das habilidades básicas. Né? Então, veja o quanto o ambiente é importante, porque a habilidade, essas habilidades básicas, elas não são genéticas. Elas dependem do ambiente. Seja por um acaso ou por um motivo. Tem criança que na rua joga taco, brinca de pula-cela, pega-pega, polícia e ladrão, e não sei o que lá, amarelinha, e sozinha, por acaso, ela adquire um repertório motor. Mas a gente já disse no início da aula que esse tipo de ambiente ao acaso está cada vez mais escasso. Então, a gente tem que criar esse ambiente, né? Como o Pablo aqui afirmou, existe um teste motor que chama TGMD. Hoje tem estudos mostrando que quando a gente aplica esse teste em crianças, de fato, Pablo, os resultados estão abaixo da média desejada de desenvolvimento motor. Então, isso está confirmando aquilo que a gente está defendendo aqui na aula, que as crianças não estão tendo oportunidade, que os estímulos estão insuficientes e que, portanto, nós profissionais da área temos demanda para atender, temos projetos para criar, temos serviço a oferecer. A gente precisa fazer disso no nosso microsistema, no nosso bairro, no nosso município, no nosso clube, não importa. A gente tem uma demanda aí para a gente atender, para a gente trabalhar dignamente, né? Bacana, pessoal. Estou vendo aqui alguns comentários, todos são muito interessantes, tá, pessoal? E acho que contextualizam tudo que a gente está falando aqui. Então, passada essa fase motora fundamental, onde a gente precisa adquirir o estágio maduro, a gente entra na fase especializada, que começa aos 7 anos. Mas a gente só entra na fase especializada quando a gente atinge o estágio maduro das habilidades básicas. É pré-requisito. É que nem na USP, né, onde eu trabalho. Tem algumas disciplinas que o aluno só pode fazer depois que ela passa numa outra anterior. Enquanto ele não passar nessa anterior, ele não pode fazer a disciplina seguinte. Então, chama disciplina com pré-requisito. Então, do ponto de vista motor, eu não ter estágio maduro não me habilita a entrar na fase motor especializada, porque é um pré-requisito. Por isso que tem jovens que têm 13, 14, 15 anos que têm dificuldade de aprender, porque eles não têm estágios maduros das habilidades básicas. Então, quando o professor percebe isso, ele precisa voltar atrás, trabalhar com essas habilidades básicas desde o início, para depois inserir as habilidades específicas, senão não vai conseguir evoluir, né? Então, a gente tem que ter cuidado com essa observação.
os estudos de desenvolvimento fornecem uma abordagem qualitativa do movimento, né? Ou seja, quando eu falo estágio maduro, eu não estou falando se o sujeito quica ou não quica a bola. Quicar é uma habilidade. Mas é a qualidade do movimento, é o como ele quica, é o como ele salta, é o como ele corre, é o como ele chuta. Não é a velocidade, não é a distância, né? Não é nada quantitativo. Quando a gente fala em repertório motor maduro, a gente está falando na qualidade do gesto motor. Então é algo subjetivo, mas que tem como a gente observar. Existem abordagens de análise segmentária e abordagem de configuração total, corporal total. Ou seja, quando eu observo alguém quicando uma bola, eu posso ver como os membros superiores estão quicando, eu posso observar qual a posição dos membros inferiores do tronco, então eu posso fazer uma análise segmentada ou global desse movimento. Então depois vocês podem assistir um vídeo que tem no YouTube de um programa chamado Provocações, que é o Marcelo Taz. Até ele é careca, assim como eu, usa um óculos também como eu, mas não sou eu, né? Ele fez uma entrevista com o Oscar do basquete. Assistam essa entrevista, é muito interessante, porque o professor que o Oscar do basquete teve na iniciação ensinou ele a arremessar, porque ele não sabia. Ele não tinha coordenação nenhuma para arremessar, para correr, para quicar. O Oscar não sabia. E foi feita uma análise ali, subjetiva, e o professor foi ajudando ele a se desenvolver. Ele conta essa história, é muito legal. O Galahu, ele oferece uma classificação. Então, o livro guia principal hoje, que a gente está utilizando aqui como base da aula, é esse livro do Galahu, que chama Compreendendo o Desenvolvimento Motor, que está lá nas fotos, né, do início da aula de hoje. Esse livro ele vem cheio de descrições dos segmentos corporais, de cada habilidade motora, e com figuras também que ilustram os estágios motores, né? Então, vale a pena depois vocês consultarem esse livro. Existe uma sequência de progressão, como a gente já falou, do estágio inicial para o elementar e para o maduro, que parece ser semelhante para a maioria das crianças. Mas algumas podem passar mais rápido, dependendo dos estímulos, e outras podem passar mais lentamente, dependendo dos estímulos, e outras podem nem passar, porque não tiveram estímulos. Então, por exemplo, nadar é uma habilidade. Tem gente que vai não ter estímulos para nadar e vai morrer sem saber nadar. Assim como tem pessoas que morrem sem saber escrever, que é uma habilidade. Ou tocar piano, ou andar de bicicleta, e assim sucessivamente. Então, tudo isso vai depender dos estímulos que eu tenho, do planejamento que eu recebo, né? E a gente precisa trabalhar com essas habilidades básicas, porque elas são a base das habilidades complexas que vêm depois, né? Então, a gente sente muito, como vocês estão comentando aqui, que às vezes esse trabalho não está sendo bem oferecido para as crianças, ou que o nosso país hoje não oferece isso democraticamente para as crianças, né? Mas como eu disse aqui, é mais um motivo para a gente criar um microsistema. Seja uma ONG, uma organização não social, seja um projeto que você vai oferecer para o município, uma parceria, para a prefeitura, para uma escola. Tem muita coisa para a gente fazer aí. Existem também diferenças intrínsecas à habilidade. Tem criança que você observa um segmento corporal, ele está maduro, e o outro está no estágio inicial. Então, a gente tem que aguçar o nosso olhar para saber identificar esses padrões de movimento. Por exemplo, aqui tem imagens de equilíbrio, caminhar sobre a trave. Veja que interessante, né? Aqui a gente tem em cima o estágio inicial, no meio estágio elementar, embaixo estágio maduro. Qualquer criança de 7 anos poderia estar no estágio maduro. Qualquer criança de 7 anos. Só que a gente sabe que na prática, se a gente não tiver estímulo,
a gente pode morrer no estágio inicial. Tem pessoa que nem vai conseguir andar sobre a trave. Porque ela não tem habilidade, porque ela não tem genética? Não, porque ela não recebeu estímulos para desenvolver essa habilidade motora. Então, nossas habilidades são muito dependentes dos estímulos que a gente recebe. De 2 a 7 anos, eu poderia chegar nesse estágio de andar sobre a trave sem olhar para ela. Isso não é talento, isso é produto de trabalho, de brincadeiras que a gente promova desde os anos iniciais da nossa vida, né? Aqui é o correr, a mesma coisa, só que o estágio inicial está no meio aqui, né? Está fora de ordem. Então, esse é o correr no estágio inicial, aqui em cima é o correr no estágio maduro, e aqui embaixo, desculpa, aqui em cima é o correr no estágio elementar, e aqui embaixo é o correr no estágio maduro. A mesma coisa. Se a gente bobear, a gente vai observar adultos correndo no estágio elementar. O estágio maduro já tem maior amplitude de passada, maior elevação do joelho, uma movimentação síncrona dos membros superiores, né? Então, quer dizer, tem pessoas adultas que não correm no estágio maduro. É só você ir numa corrida de rua, que tem todo final de semana, agora não por causa da pandemia, mas vai assistir uma corrida de rua. Você vai perceber que tem pessoas correndo em estágios elementares do correr. E que o professor, às vezes, até tenta corrigir, mas aí, como é adulto, às vezes já tem aquele gesto viciado. E aí não consegue corrigir, né? Tem criança que naturalmente já corre no estágio maduro, de tanta experiência motora que ela veio adquirindo nesses primeiros anos de vida. Então, até o correr tem estágio inicial, elementar e maduro. Assim como o equilíbrio, rolar para frente, saltar. Um outro exemplo aqui de saltar, arremessar. Outro exemplo de arremessar, receber, enfim. O livro do Galahu tem a descrição textual e também as figuras, como eu estou mostrando aqui, da maioria dessas habilidades motoras para que a gente possa aguçar o nosso olhar. Então, estou recebendo uma turma nova de alunos. Eles têm 7 anos. Eu dou ali algumas brincadeiras e fico observando como é que eles estão quicando, como é que eles estão chutando, como é que eles estão saltando. E aí eu vou começando a perceber que às vezes eu tenho 20 alunos, só que desses 20, 8 estão mais adiantados, outros 4 estão mais atrasados, e aí eu vou cuidando de todos esses grupos. Da mesma maneira que a professora de matemática cuida da sala de aula, de quem está mais atrasado, mais adiantado na média, eu, na minha aula de iniciação esportiva, preciso ter um olhar capaz de fazer um diagnóstico que utilize esses referenciais para eu poder cuidar de todos esses grupos, né? Aqui a gente tem o chutar, olha aí, o rebater. Você vê, nos Estados Unidos a gente tem criança muito novinha já rebatendo no estágio maduro, por conta dos estímulos que elas recebem, né? Então, continuando, quando a gente passa pela fase fundamental e adquire os estágios maduros, a gente entra na fase motor especializada. Estou lendo aqui uma pergunta da Thelma. Qual é o nome do livro, professor? Perdi essa parte. Então, essa parte a gente deu no começo da aula. A gente mostrou várias capas de livro, tá certo? Esse que eu citei agora, que você está perguntando, chama Compreendendo o Desenvolvimento Motor. Compreendendo o Desenvolvimento Motor. Eu recomendo esse livro aí. David Galahu, Compreendendo o Desenvolvimento Motor. Depois, conforme for, eu disponibilizei aí o arquivo PDF dessa apresentação que vocês estão assistindo e tem como o André, o pessoal da Unisport, disponibilizar para vocês que assistiram essa apresentação, tá bom? Seguindo aqui na aula. As crianças que atingem o estágio maduro das habilidades básicas, elas têm os pré-requisitos para ir para a fase motor especializada. Como que funciona a fase motor especializada? Primeiro, ela é um período sensacional para a gente lapidar o repertório motor. E por que é um período sensacional?
eu estou chamando aqui de período ótimo, né? Sensível, crítico. Crítico no sentido de ser ótimo, tá? Porque nessa fase, a criança cresce lentamente. Então, de 7 a 12 anos, todas as crianças crescem bastante. Só que elas crescem de maneira gradual. Elas crescem poucos centímetros por ano. Na soma é bastante, mas por ano é um ritmo lento, gradual. Aí você vai falar, pô, o que tem a ver o ritmo de ganho de estatura com a lapidação do repertório motor? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Quando eu cresço rápido, que não é o caso, eu me desacostumo comigo mesmo. Todo mundo já deve ter ouvido falar que o adolescente, que ele momentaneamente ele fica descoordenado, porque ele cresce tão rápido que ele começa a tropeçar na própria perna. Ele perde a noção das alavancas corporais, porque ele cresceu rápido. Tem adolescente que em um ano cresce 20 centímetros. Então, o adolescente ele precisa de tempo para se acostumar com ele mesmo. Aqui não é adolescência. Aqui é segunda infância. Tem crescimento? Sim, mas é um crescimento lento, gradual. Isso é ótimo para aprimorar o repertório motor. Então, a porta de entrada da fase motor especializada, ela depende das habilidades maduras anteriormente adquiridas e depende de a gente ainda não especializar. Ah, professor, mas não chama fase motor especializada? Sim, chama fase motor especializada, mas não é hora ainda de especializar em uma modalidade só. Então, de 7 a 10 anos, a gente não vai especializar. A gente vai dar as primeiras oportunidades da criança ter oportunidade de lapidar aquelas habilidades que ela recebeu na fase anterior. Então, de 7 a 10 anos, como ela cresce lentamente, por isso que eu coloquei esse porquê, né? De 7 a 10 anos, como ela cresce lentamente, eu vou dar brincadeiras e jogos para que ela comece a aplicar aquelas habilidades que ela recebeu antes em jogos gradualmente mais complexos. Então, antes ela sabia correr e ela sabia quicar. Agora você vai propor atividade que combine correr com quicar. É correr e quicar junto. Ah, ela já sabe correr e quicar. Legal. Então, agora ela vai correr, quicar e saltar. Depois vai correr, saltar, girar e receber. Vai quicar, passar e girar. Enfim, você vai propor brincadeiras gradualmente cada vez mais complexas para que ela possa fazer a combinação das habilidades básicas anteriormente recebidas. O estágio transitório, portanto, não é hora de especializar em um gesto só. Ao contrário, é hora de você multiplicar combinações motoras. Quanto mais combinações motoras eu multiplicar no estágio transitório, melhor. E aí você pode usar vários esportes, várias brincadeiras, que sejam lúdicas ou não, mas quanto mais combinações motoras eu promover no estágio transitório, melhor. Quem aqui não viu criança sair correndo para cobrar um tiro de meta, toma aquela distância enorme, vem correndo lá do alambrado, para na frente da bola e aí chuta. Ou seja, ela corre, ela chuta, mas ela não combina o correr com o chutar. Tem criança que sai correndo para saltar na piscina, para na borda da piscina e aí salta. Ela não combina o correr com o saltar. Então, o estágio transitório, a gente tem que tomar cuidado. Não se deixem levar pelo nome da fase motora, que se chama fase motora especializada. O estágio transitório da fase motora especializada é o momento de eu permitir que a criança faça o maior número possível de combinações motoras diferentes. Lembram do Jordan colocando a bola na cesta? Era um absurdo, porque as combinações motoras dele eram imprevisíveis.
ou o drible do Denilson, o drible do Neymar, o drible do Ronaldinho Gaúcho, enfim, imprevisíveis, porque as combinações motoras são incríveis. Isso tem que acontecer nessa etapa. Se eu podar muito os graus de liberdade, eu vou extrair a criatividade, eu vou inibir o repertório motor e as combinações. Só que a gente tem resultado rápido quando a gente especializa cedo. Só que é uma armadilha. É melhor a gente trabalhar desta forma, que parece uma brincadeira, mas que tem muito conteúdo sustentando, que é justamente este trabalho que forma o cidadão harmonioso, com repertório motor amplo, preparado para a vida e também para ser atleta quem tiver aptidão. Né? Depois do estágio transitório, de 11 a 13 anos, vem o estágio de aplicação. O estágio de aplicação é o momento onde a criança que veio dessa bagagem motora, né? Então, vamos pensar aqui. Ela recebeu a fase motora fundamental. Na fase motora fundamental, ela adquiriu as habilidades básicas maduras. No estágio transitório, ela começou a multiplicar a combinação dessas habilidades. Poxa, ela ficou, entre aspas, craque, né? Do ponto de vista motor, ela tem um monte de habilidade. O que é o estágio de aplicação? O estágio de aplicação é quando ela vai escolher as escolas de esporte que ela deseja participar. Então, no Clube Pinheiros, que a gente pegou como exemplo, a coordenadora e os professores fazem uma reunião, chamam a família, sentam com a família, sentam com a criança, compartilham ali uma avaliação subjetiva de como a criança se desenvolveu de 3 a 11 anos e começam a conversar o que a criança gostaria de continuar fazendo. Olha, o que você gostou mais? Foi tal modalidade? Foi tal experiência? Foi individual? Foi coletiva? Foi aquática? E aí, o que você gostaria de fazer? Olha, a gente tem tais escolas de esporte, cabe na sua agenda fazer tal modalidade, tal escola de esporte, 2 vezes por semana uma, 2 vezes a outra, enfim. E aí as crianças vão fazendo essas escolhas, que não são irreversíveis. Ela pode escolher determinadas modalidades num semestre e pode escolher outras. Né? Pode fazer outras. Eu estou dando esse exemplo deste clube porque a gente fez muito trabalho de pesquisa entre a USP e o clube. Mas o clube que eu sou sócio na minha cidade, eu moro em Barueri, em São Paulo, o clube que eu sou sócio tem um trabalho semelhante. O colégio que eu estudei tem um trabalho semelhante. Né? Então, tem bons exemplos, tem bons microsistemas aqui no Brasil. Nenhum é perfeito. Nenhum é. Mas tem muita gente boa fazendo coisas legais, buscando esse caminho, né? Então, eu penso que todos nós podemos nos inspirar, e alguns de vocês, tenho certeza, já até fazem coisas nessa linha, o que é muito bom, né? Então, o estágio de aplicação é a hora de a criança começar a escolher. Pô, ela experimentou, né? Imagina uma criança que comeu estrogonofe, comeu espaguete, comeu churrasco, comeu pizza, comeu brócoli, né? Comeu chuchu. Aí, pô, ele experimentou. Pô, agora você pode escolher. Pô, sensacional, né? Então, é muito pobre quando a gente vê que a criança praticamente não escolhe. E quando escolhe, ela escolhe futebol, porque é o que ela tem menos vergonha de fazer. Não que ela saiba jogar, ela também não sabe jogar futebol, mas ela tem menos vergonha de se jogar. É isso que está acontecendo no Brasil, né? E aí a gente tem o estágio de utilização permanente, ou seja, a criança veio de todas essas experiências anteriores, aos 14 anos, aí sim, se ela quiser, ela pode se especializar em um esporte só. Eu lembro que eu tive amigos, da época que eu fui atleta, que quando eu escolhi uma e segui para ser atleta nessa uma modalidade, alguns amigos não quiseram. Eles falaram, eu não quero, eu gosto mais de ficar jogando todas. Mas e aí, você não vai ser atleta? Não, eu não quero, eu quero continuar levando isso para a minha vida. É o direito de escolha, é o direito até de não querer. Né? O duro é quando a gente não dá o direito, que é o que tem acontecido, né, Brasil afora. Então, com isso, a gente descreveu todas as etapas do desenvolvimento motor dessa ampulheta.
que é desse livro aí, Compreendendo o Desenvolvimento Motor, do Galahu e do Osmond, que a gente já recomendou aqui desde o início da aula, né? Aqui a gente tem uma sequência, né? Olha só, a gente tem aqui ó, um esqueminha do livro do Galahu. Habilidades motoras maduras fundamentais devem ser desenvolvidas antes da introdução das habilidades especializadas. É uma sequência lógica. Não tem como especializar alguém antes de desenvolver o repertório motor. A gente queima etapa. A gente inibe a formação motora, a criatividade. Então, primeiro a gente adquire habilidade madura no setor de locomoção, manipulação, estabilização. Aí, gradualmente, a gente vai fazendo as combinações e, por fim, a gente vai chegando nas habilidades específicas, né? É por isso que, às vezes, eu recebo Eu tenho bastante ex-aluno meu e colega meu que trabalha com iniciação esportiva para adultos. Então, tem muitos adultos que não tiveram oportunidade, quando crianças, né, e jovens, que depois de criarem os filhos, depois de se estabilizarem no emprego e tal, se é que no nosso país é possível isso, né? É difícil. Mas, enfim, tem adultos que começam uma modalidade que nunca fizeram. E aí, quais são os relatos? Pô, recebi um senhor, pô, o cara tem 50 anos, disse que nunca jogou tênis, mas na primeira semana ele já saiu jogando. Por que isso acontece? Pela genética? Não. Porque às vezes ele nunca jogou tênis, mas às vezes ele teve, na iniciação, uma formação esportiva multilateral que facilita a aprendizagem futura do tênis. Eu posso, curiosamente, até dizer que eu também fui um pouco assim. Eu nunca joguei tênis na minha infância e adolescência, nunca. Chegou na faculdade, eu tive 1 ano de tênis. Na primeira semana de aula na faculdade, a professora me chamou para dar aula de tênis junto com ela, fora da faculdade. Eu falei, pô, mas eu nunca joguei tênis, como é que eu vou dar aula com a senhora? Ela falou, não, eu te observei e você tem a empunhadura certinha, você rebate certinho, você tem os golpes do tênis corretos. Daí eu comecei a lembrar da minha infância, pô, eu jogava taco na rua, jogava frescobol, brincava de rebater, eu fazia um monte de coisa. Então eu não sabia jogar tênis, é fato que eu não sabia. Mas eu tinha ferramentas motoras que me ajudaram a adaptar no tênis mais tarde, né? Então, quando a gente trabalha o repertório motor na base, isso favorece a aprendizagem das habilidades específicas, né? Aqui a gente tem o quê? Deixa eu ver. Planejamento da iniciação esportiva e do treinamento a longo prazo. Então, olha só. Primeiro, aqui a gente vai até poder passar rápido, porque a gente já falou isso. Quando eu especializo cedo, a gente já bateu nessa tecla, tá bom? A gente perturba o desenvolvimento da criança. Já falamos bastante disso quando a gente contextualizou o início da nossa aula. Então, especializar é uma armadilha, né? Porque a gente está provocando essa perturbação. É um desenvolvimento unilateral que traz um resultado rápido, mas que não ajuda a formação do repertório motor e nem do atleta. Além de tudo, pode provocar overuse e overtraining. Até o João Marcos pôs uma observação aqui. Transferência das habilidades motoras. O exemplo do tênis que eu citei. É isso aí mesmo. Às vezes eu nunca pratiquei, mas eu transfiro. É um conceito realmente da aprendizagem motora. Perfeito. Voltando aqui, quando eu especializo cedo, eu posso provocar overuse, overtraining, lesões, né? Então isso é muito prejudicial. O que mais? Impacto negativo sobre a saúde mental. Então, teve alguém mais cedo que me ajudou aqui no chat também, falou depressão, baixa de autoestima, das relações sociais, etc, etc. Já falamos disso. Tem criança que abandona a prática por causa disso. Não quero mais. Fui para o treino, o professor pressionou, as outras crianças riram de mim, eu fiquei desconfortável, eu não quero, eu não gosto. Pronto, perdemos aquela criança, né? Esse quadrinho aqui eu acho legal, porque ele é bem didático. Ele mostra por que a especialização precoce parece atraente, mas não é. Quer ver? Quando eu especializo cedo, o desempenho vem rápido. No programa multilateral, demora. Então, os pais acham que o multilateral é ruim, porque o filho não ganha. E acham que o precoce é bom, porque o filho ganha. Cuidado, é uma armadilha. Segundo,
Na especialização precoce, até algum colega aí do chat já falou, o resultado vem, às vezes, o ápice aos 15 anos. Verdade. É uma adaptação rápida que a gente forçou e os melhores resultados já vêm aos 15 anos. E no programa multilateral é gradual, né? O resultado não vem rápido. Então tem gente que acha que o trabalho não tem efeito, que é uma brincadeira boba, mas não é. Aí no precoce, a partir do momento que aos 15 anos tem um resultado expressivo, começa a ter inconsistência dos resultados. Os resultados começam a decair. Enquanto que no multilateral, consistência dos resultados, que é o que nos interessa, finalmente. No precoce, muitos atletas abandonam por volta dos 18. No multilateral, a tendência é uma vida esportiva longa, que é o que a gente deseja. No precoce, a tendência é de lesões, enquanto que no multilateral, poucas lesões. Então, acho que a gente compartilha de um momento muito legal. A gente está vendo Messi e Cristiano Ronaldo com uma longa trajetória esportiva, deixando um legado e uma história incrível para o futebol. A gente tem Federer, Nadal e Djokovic, todos com uma trajetória incrível, com longevidade, com lesões, mas poucas lesões proporcionalmente àquilo que eles têm desempenhado, né? E deixando um legado incrível para o tênis. A gente tem no basquete LeBron, Curry, enfim, atletas incríveis, deixando uma outra marca incrível no basquete, ou seja, a gente tem nas diferentes modalidades grandes exemplos de longevidade com alto desempenho, muita dedicação, claro, e poucas lesões, né? Tenta puxar na memória quais foram os últimos atletas brasileiros que tiveram esse perfil. No futebol, nenhum. Ronaldo Gaúcho parou cedo, Fenômeno parou cedo, Adriano parou cedo, Neymar ninguém sabe o que vai acontecer. Ou seja, a gente tem um problema de formação, que a gente precisa rever o que a gente está fazendo. A gente mira muito na fama e no dinheiro, às vezes. Federer e Nadal não miram em fama e dinheiro. Eles já são milionários há muito, muito, muito tempo. Eles miram em história, em ética, fair play, legado, exemplo para as crianças, né? Então a gente tem cases de sucesso que às vezes são referendados só pelo dinheiro. Eu acho isso empobrecedor, na verdade. O dinheiro, às vezes, ele é uma consequência, não é um fim. E a gente está trabalhando errado essa cultura. Alguém já citou aqui no chat também que muitas famílias querem os filhos no esporte pelo dinheiro. Isso é muito empobrecedor. A gente tem que mostrar para as famílias que o dinheiro é consequência. E que antes dele tem o legado, tem a história, tem, enfim, toda a marca que a gente vai deixar para as próximas gerações, né? Então eu lembro que eu assisti uma despedida de um grande jogador inglês chamado Gerrard, e eu chorei na despedida dele. Eu não lembro qual foi a despedida de algum atleta brasileiro que eu chorei. Então isso é um sinal que alguma coisa está errada na nossa formação de pessoas e, consequentemente, de atletas, tá certo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Pablo está dando aqui alguns exemplos que eu acho bacana, evidentemente. Temos bons exemplos, né? Então, o Serginho, o Maurício no vôlei, Gustavo Endres, né? Concordo contigo, né? No futebol tem também bons exemplos. Os mais agudos, né? Que às vezes são nesses exemplos que os pais se espelham, né? E que talvez seja importante mostrar esses outros, Pablo, que você está mostrando aí, sem dúvida nenhuma, para conversar com as famílias, né? E concordo, o Senna emocionou por todo o legado que ele deixou num espaço curto de vida, né? E emocionou muito mais pela forma que ele nos deixou, né? Também, pelo conjunto incrível de vida, né? Concordo com vocês em tudo isso aí, né? Mas a gente tem que se preocupar e acho que esses comentários que vocês colocaram são muito legais para conversar com as famílias. Olha, dinheiro aqui todo mundo tem, mas qual história dessa aqui você acha mais legal? O que você gostaria de verdade para o seu filho, né? Tem algo mais além do dinheiro, né, gente? Então,
a gente precisa mudar um pouco o paradigma, né, do que está sendo feito aqui no Brasil. Bom, aqui é a nossa famosa ampulheta do Galahu, que eu fiz vocês olharem aí mais 800 vezes. Alguns já tinham olhado umas 1000 vezes na graduação, eu obriguei a olhar mais tantas outras aqui, mas como eu disse no início da aula, com um olhar diferente, com uma maturação diferente de vocês, né? Porque quando a gente vê na graduação é com um olhar, quando a gente vê agora é com outro olhar, né? Então, legal que vocês se mantiveram aqui conosco até agora. Aqui são exemplos da literatura nacional e internacional. Então, aqui são etapas do treinamento a longo prazo. Aqui em cima a gente tem um autor alemão. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu... Peraí. Quem que eu pus aqui? O Martin, alemão, o Feeling, um russo, e o Bompa, um canadense. E aqui tem as etapas do treinamento a longo prazo. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, principalmente no início. Olha só, alemão, formação básica geral. Russo, preparação preliminar. Canadense, multilateral. Percebe? Nenhuma escola no mundo preconiza que seja feita primeiro a especialização. Então, não sou eu falando, não são as referências que eu estou utilizando. E realmente existe um consenso mundial de que não devemos especializar cedo. Tá certo? Bacana aqui o pessoal aí da Federal do Rio Grande do Sul, fantástica universidade, curso espetacular. Tiveram aula com a Nádia aí. Fica aqui meu reconhecimento aí desse grande curso que vocês tiveram oportunidade de participar. Muito bacana. Aqui na literatura nacional, eu estou colocando o referencial do Greco e do Gomes, que também tem várias etapas, mas nenhum deles preconiza que haja uma iniciação baseada na especialização também, né? Então, vamos ter cuidado, porque a gente tem que se defender, a gente vai ser atacado nisso. Ah, mas ali o pessoal especializa e tem resultado e ganha tudo, aqui a gente só perde. A gente tem que saber justificar que mais importante que a velocidade é a direção, é estar no caminho certo. Então, essa é uma frase que lá atrás na minha vida eu aprendi e ela se aplica nesse caso. Calma. Mais importante que a velocidade é a direção, é o caminho. A gente tem que conseguir mostrar isso para as pessoas, né? Certo? Então, temos aí o Leandro Brandão, foi meu aluno no Mackenzie, tempos áureos do Mackenzie, em Alphaville, muito. Tenho saudade desse tempo, Leandro, tenha certeza disso. Grande curso, grande faculdade também e excelentes alunos. Espera aí que eu não estou indo embora, eu vou acender uma luz aqui, tá? Muito bem. Uma síntese do desenvolvimento do motor, a gente tem... Aqui é uma compilação de todos os autores que cabem nesse modelo do Bompa. Como que deve ser essa progressão, né, do treinamento a longo prazo? A gente começa com o desenvolvimento multilateral, depois a gente tem o treinamento especializado, e aí a gente vai para o alto desempenho. O multilateral até os 14, o especializado dos 14 aos 18, e depois disso o alto desempenho. Então, todas aquelas etapas que a gente viu anteriormente na literatura nacional e internacional, ela serve para inspirar esse modelo resumido aqui do Bompa, né? E aí, se a gente fosse abrir isso numa planificação, a gente teria o multilateral feito, né, até dos 6 aos 14 anos, e aí a gente teria aqui a iniciação dos 6 aos 10 anos, mas não seria ruim começar até mais cedo, desde que a gente comece na base da brincadeira, né? Aí a gente teria isso acontecendo na pré-puberdade, que é aquele momento que a gente cresce lentamente. Formação esportiva de 11 a 14 anos, coincide com a puberdade.
aí é especializado depois dos 14 anos, coincide com o final da adolescência, e o alto nível a partir dos 18, 19 anos. Esse seria o modelo completo do treinamento a longo prazo. Na prática, na teoria, do lado esquerdo é o ideal, ao longo do tempo a gente ter essas 4 grandes fases. Do lado direito é o que está acontecendo na prática. A gente não começa nesses anos iniciais, a gente queima esses anos iniciais da primeira infância, a gente começa tardiamente, isso encavala com a outra faixa etária, ou seja, a gente tem menos tempo para trabalhar o mesmo conteúdo porque a gente está começando muito tarde, né? Então, aqui é um exemplo do que seria o ideal e do que está acontecendo na prática. Indo para a parte final, vou dar um exemplo aplicado de tudo que a gente falou, tá bom? Então, é só um exemplo aqui do modelo canadense. Depois vocês conseguem achar isso buscando no Google, vocês conseguem encontrar o modelo canadense, tá bom? Mas olha que interessante o exemplo deles, ó. Desenvolvimento de atletas a longo prazo, início ativo, movimentos fundamentais, aprender para treinar, treinar para treinar, treinar para competir, treinar para vencer e vida ativa. O modelo canadense, ele se embasa em tudo que a gente falou aqui hoje à tarde. Tudo, né? Então, eles têm o início ativo, movimentos fundamentais, aprender para treinar, treinar para treinar, treinar para competir, treinar para vencer, e eu vou destacar algumas coisas. O destaque que eu dou aí para o modelo canadense é o seguinte. Primeiro, eles consideram que formar pessoas para o esporte é um processo de longo prazo, de 10 anos ou 10 mil horas. Segundo, não dá para formar o repertório motor e nem o atleta se eu não trabalhar primeiro com a fase motora fundamental que a gente destacou na aula de hoje. Especializar somente depois dos 14 anos. Enfim, tem que respeitar a idade de desenvolvimento, o momento do treino, o desenvolvimento global da criança, enfim, eles colocam uma série de aspectos aqui que eles consideram no modelo deles. O que mais que eles consideram? Vou pôr aqui o próximo. Falamos das habilidades fundamentais, devem ser introduzidas com prazer e divertimento através de jogos. As habilidades específicas devem ser trabalhadas, porém, a ênfase nas primeiras etapas, como nós defendemos aqui hoje, é nas habilidades básicas. Eu devo aprender as básicas para depois aprender as específicas e aí sim compor o meu repertório motor. O repertório motor, ele vai favorecer a nossa competência na prática esportiva. Repertório motor deve ser desenvolvido antes do estirão. Veja, isso não foi eu que fiz. Isso eu traduzi do modelo canadense. Veja que ele corrobora tudo que a gente defendeu mais cedo. Especialização pode ser cedo, como a ginástica, como os esportes acrobáticos, ou tarde, como os outros esportes que a gente falou aqui hoje. Então, a maioria dos esportes, a especialização é recomendada a partir dos 14. Né? Quando as habilidades são aprendidas antes do tempo, eu prejudico o repertório motor, eu acabo forçando a uma adaptação forçada, um esforço repetitivo e provocando uma desistência precoce, além de uma aposentadoria antecipada, né? Eles preveem que eu também forme, durante a iniciação esportiva, a criança como um todo, sobretudo os valores de fair play, né? Então, a gente tem que ensinar isso durante a iniciação esportiva. Durante muito tempo, a gente foi conduzido a ensinar aquela cultura da vitória a qualquer preço, da malandragem, do tirar vantagem. Isso não favorece a formação do atleta e nem do cidadão. E lá no modelo canadense eles trabalham com isso. E antes que alguém diga, mas quem é o Canadá na fila do pão, né? Canadá é potência olímpica em esportes de inverno, né? E aqui tem coisas interessantes, quer ver? Tem muito texto aqui, mas eu vou destacar algumas coisas, ó. Até 6 anos, criança não pode ficar parada por mais de 60 minutos. Isso faz parte da cultura canadense. A criança tem que estar em atividade. Ela não pode ficar parada durante o dia. Isso favorece a iniciação esportiva.
Depois, movimentos fundamentais, até os 9 anos e até os 8 anos para as meninas. Tudo isso aqui a gente já falou, tudo. Veja aqui que interessante, participação do esporte preferido 1 ou 2 vezes por semana. Contudo, existe a participação em esportes, em outros esportes, 3 a 4 vezes por semana. Ou seja, eles também defendem a participação em atividades variadas, né? Depois, até os 11, 12 anos, né? O que acontece aqui? A criança escolhe 3 esportes que gosta. 3, né? Aí depois a gente tem aqui, ó, até os 15, 16 anos, identificação de talentos, foco em 2 esportes. E aí, finalmente, a gente chega nessa etapa do treinar para competir, selecionar um esporte, né? Então, veja que a progressão é gradual, né? Então, esse é um modelo, eu passei mais rápido, porque a maioria dos itens a gente contemplou durante a aula de hoje. Eu sei que eu estourei bastante o tempo previsto e agradeço aqueles que nos acompanharam até agora, né? Então, agradeço aí o Luiz Fernando, também nosso ex-aluno aí do Mackenzie, que acompanhou a aula, e todos vocês que estão aí. Peço desculpas se em algum momento eu fui mais incisivo, mais contundente, peguei no pé do Rafael um pouco, mas é que ele deu a deixa, né? E foi ótimo para todo mundo, então agradeço o Rafael, né? Galaxy aqui está mandando aqui também os parabéns, Galaxy, Fábio, todo mundo aí. Super legal que vocês acompanharam a gente até agora, tá? Desculpa qualquer coisa aí que eu acelerei demais. Espero ter sido satisfatório para todos vocês. Vou relembrar aqui uma frase que eu disse no início, né? Que o sorriso da criança é o termômetro da eficácia da iniciação esportiva, né? Então, carreguem isso com vocês, continuem fazendo ótimos trabalhos, né? Vocês são a maneira que eu me realizo, né? Eu estou lá na universidade produzindo pesquisa, trabalhando com a formação, mas vocês estão lá realizando, né? E eu me realizo através de vocês, então é sempre bom ter boas notícias de todos vocês também, né? Então, Thelma, Paulo, Alane, né? O chat aqui vai correndo rapidinho, eu vou me perdendo aqui na tela porque eu não enxergo bem, tá, pessoal? Então, fica aí um abraço para todos vocês. O André e a Unisport podem dar assistência, caso vocês precisem da apresentação, tá certo? Tem aí minha rede social, às vezes eu não consigo responder, mas quem quiser acompanhar lá a rede, o Instagram, eu deixo várias postagens lá periodicamente sobre o tema da iniciação esportiva e do esporte, tá bom? E um abraço aos professores de educação física aí do Centro Educacional Século de Manaus, é isso? Um abraço para todos vocês aí também, tá bom? Um até logo e até a próxima aí. Abração para todos vocês. Tchau, tchau.